Helena Petrovna Blavatsky, ou Madame Blavatsky, que é como ela ficou conhecida no mundo. No século XIX, ela falou na Sociedade dos Homens Perfeitos. Ela foi lida por tanta gente, ela foi lida e estudada por muita gente, como Albert Einstein e tantos outros. O que ela falava com essa Sociedade dos Homens Perfeitos? Ela dizia que de quando em quando eram enviados para o planeta Terra avatares para fazer ajustes na Terra, para tirar o homem da treva e afastar dele a ignorância, o egoísmo, a prepotência e trazer ensinamentos valiosos. De quando em quando aparecia gente para fazer essa grande fraternidade, que é como ficou conhecido esse movimento, que independe de nome, a denominação, nós estamos diante de pessoas de um plano tão superior que essas pessoas vieram trazer para nós tantas coisas. O mundo nunca esteve preparado para isto, para a chegada desses avatares. Ele foi se preparando aos poucos. Antigamente o homem era só um guerreiro, depois passou a ser um agricultor, depois ele foi prestando atenção em crenças, em energias, em vibrações, e foi nesse contexto que a Grécia se desenvolveu a ponto de receber e se deixar envolver por essa grande fraternidade. Não tenho dúvidas que Pitágoras foi um dos elementos principais, talvez o primeiro, da grande fraternidade. Aristóteles certa vez disse: entre Deus e o homem há um espaço, e esse espaço se chama Pitágoras. O grande sonhador que o mundo jamais viu outro nem parecido foi Platão. Platão bebeu de Pitágoras, né? O seu Timeu, que ele carregava debaixo do braço, que era a cosmogonia dele, Timeu era um astrônomo pitagórico. Então o mundo de vez em quando recebe avatares. Pitágoras foi um deles. Nasceram, eu desenvolvo um raciocínio que diz o seguinte: Pitágoras, Buda e Confúcio nasceram na mesma época, de 580 a 600 anos antes de Cristo. Eu tenho todos os motivos para acreditar que esses três formam essa grande fraternidade ou essa sociedade dos homens perfeitos a qual aludiu a Madame Blavatsky. Nós recebemos essas energias para a correção de rumos, para ajustes. O plano espiritual precisa estar sempre sendo observado com o objetivo da sua evolução. E foi isto que Pitágoras veio fazer aqui. Nós já falamos da origem do seu nome, do momento em que ele nasceu, nós falamos começa a evolução, né? O início dessa transmigração toda, de todo mundo falando que existe uma vida aqui e que existe uma vida guardada para essa sociedade dos homens perfeitos, que trazem seus ensinamentos para cá e formam a grande fraternidade. Pitágoras é um elemento da grande fraternidade, que foi surgindo e foi se desenvolvendo através de séculos e milênios, porque a Grécia, antes de Pitágoras, a Grécia lá atrás, ela não tinha filosofia, não tinha nada disso.
ela tinha apenas a luta pela sobrevivência. Então, quando chega a época, a ocasião certa de a Grécia se desenvolver e chegar onde chegou naquela época do Pitágoras, foram passadas etapas para que é como se fosse vamos fazer alguma coisa aqui, primeiro limpa tudo, tira a poeira, né? Afasta os móveis ou retira os móveis, faz tudo, fica tudo limpo para a chegada de alguém. E esse alguém que chegou primeiro foi Pitágoras. Bertrand Russell, ele diz o seguinte, filósofo inglês maravilhoso. Ele disse o seguinte uma vez: eu não conheço ninguém que abordou o tema do pensamento humano evolutivo para benefício da Terra, para nos livrar das trevas, como Pitágoras. Palavras de Bertrand Russell. Ele não conhece ninguém. Eu também não conheço ninguém. E nós vamos falar disso. Como que o mundo se preparou para a chegada de Pitágoras ou Apolo Piton, e esses avatares que chegaram para fazer ajustes, para que nós possamos, na nossa senda espiritual, nos elevarmos. Tudo isso foi conseguido, foi demonstrado por Pitágoras, o grande avatar, quem sabe o primeiro grande avatar, que pensou na vida que tinha antes, na vida que vem depois e na vida eterna. É aquela que nunca vai ter fim, porque ela nunca teve um início. Pitágoras, hein?